Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Oi, pessoal, começando agora, estreando hoje o podcast Mesa de Afrodite no canal Adjuntos, podcast coletivo. Hoje vamos bater um papo com lideranças femininas que vivem as cozinhas solidárias em Porto Alegre. Isso vem desde a época da pandemia, se intensificou de novo nas enchentes, mas elas nunca pararam, sempre na ativa, sempre na linha de frente de algumas ações. Tô aqui com a Glaura Meurer, 48 anos, mãe, cozinheira, socióloga, consultora de gastronomia para gestão de processos e pessoas para cozinhas sustentáveis e humanizadas, colaboradora de diversas cozinhas solidárias e educadora social de gastronomia no CJR, Centro da Juventude da Restinga. Oi, Glaura. Oi, tudo bom, Simone? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Valeu. Também está aqui Natália Martins, 37 anos, bacharel em administração de empresas, pós-graduada em gestão pública, gestão em inteligência e segurança pública, líder coach, mentora especializada em liderança, tem várias gestões, líder social da Gerando Falcões, cofundadora e presidente da ONG Avante Fidalgos, rainha de bateria da Escola de Samba Fidalgos, diretora dos projetos sociais e diretora de comunicação da escola, idealizadora da Cozinha Solidária Avante Fidalgos. Hoje também presidente, além de ter muitos prêmios, como Musa Cidadã de Porto Alegre, entre tantos outros. Boa noite. Boa noite. Olá, Simone. Oi, Simone. É muito gratificante estar aqui, né, nessa mesa, junto de mulheres tão potentes e colaborando nessa estreia, que para mim é muito importante fazer parte dessa história junto contigo. Obrigada, gurias. Então, não é à toa, né, que eu escolhi também vocês para a estreia, porque também vivo isso, né, há um tempo de cozinha solidária. Hoje não tão à frente, né, de cozinhar as quentinhas, dando aula de gastronomia também na Misturaí, que é uma ONG que fica na Vila Planetário, que atua em várias comunidades, também fazendo alguns cursos, né, em outras periferias, como o Projeto Mais Amor do Morro da Polícia, ou lá em Alvorada, no Instituto Kizomba, mas principalmente, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, que é cozinhar para o pessoal em situação de rua e na periferia, e não ver essa galera comendo o resto. Eu queria começar com isso. Queria que vocês me contassem sobre esse movimento, como vocês viram. Eu vejo muito desde a pandemia, não sei, antes a gente tinha menos grupos, né? Depois começaram a surgir mais, tanto que muitas vezes na pandemia, quando a gente ia entregar em algum ponto, né, o alimento, eles diziam, não, obrigado, já tenho, pode ir para outro. Então eu queria ver de vocês queria sentir de vocês, né, qual é essa visão que vocês têm da gente estar cozinhando de verdade, né, para essa galera que passaria fome. Eu acho que a gente podia começar falando sobre essa questão das cozinhas solidárias não serem um movimento contemporâneo, não serem um movimento que nasceu na pandemia sequer, né? A gente tem... A Cozinha Solidária já foi um projeto de política pública, né? Começou lá atrás com o Betinho, que é o Fome Zero, né? E ele existe até hoje. Inclusive, nós estivemos reunidos junto com outras cozinhas, junto com eles, para falar sobre isso. Que, já há, né, uma política... Já houve uma linda política pública que incluía as cozinhas solidárias de forma muito firme, de forma muito robusta, né, no período do Betinho. E eu acho que é importante a gente retomar isso, porque as cozinhas solidárias, elas perderam força. E eu acho que a pandemia nos devolveu a força. Eu acho que a enchente nos devolveu a força pela necessidade, né? Que agora a gente vive essa crise climática, que não era o caso da crise climática quando elas surgiram, né? A gente fala aí do final da década de 80, início da década de 90, mas era um grupo muito grande, que inclusive foi esse grupo que conseguiu colocar como uma lei, né? Que é o artigo 6
como um direito humano, né? E uma obrigação do Estado. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer essa história, porque houve pessoas que vieram antes de nós, que eu acho que precisam desse reconhecimento e que a gente só está onde está, porque eles estiveram lá antes de nós, né? Com certeza. Então, Simone, eu falo muito da Cozinha Solidária Avante Fidalgos como uma grande realização da cultura popular. Eu, carnavalesca, uma agente cultural, uma rainha de bateria à frente do seu tempo, que vem mostrando para a sociedade o que é uma escola de samba. Grande defensora do Carnaval da cidade de Porto Alegre, porque nós temos uma grande cultura popular em atividade que muitas vezes não é valorizada. Infelizmente, a sociedade tenta higienizar a cidade, expulsando as escolas de samba da cidade. Eu faço parte da segunda escola de samba mais antiga do Carnaval de Porto Alegre. Quando se fala de fidalgos e aristocratas, são 74 anos de existência, a segunda escola de samba mais antiga. Então, a gente escreve, perpassa pela história do Carnaval da cidade. E quando eu assumo a direção social desta escola de samba em 2021, no auge da pandemia, eu trago para dentro desta tradicional escola a potência de uma líder comunitária, a potência de uma liderança social, de uma administradora que tem um olhar amplo da gestão da escola de samba como um local a se empreender de forma social, mas também mostrar para a sociedade a força das escolas de samba. Nós não somos apenas a escola de samba que ensaia para o grande espetáculo do carnaval. Nós realizamos durante o ano inteiro potência, porque a periferia é potência, a escola de samba também é. Quando eu tenho a porta da escola de samba aberta para a comunidade, praticamente 5 dias da semana. Só não abro os 7 dias porque a gente precisa focar no carnaval, lá no Complexo Cultural, para preparar o grande espetáculo. Quando eu consigo provar para a sociedade que a escola de samba abre a porta para oferecer teatro, dança, escolinha de futebol, biblioteca comunitária, fisioterapia para idosos, rodas de conversa e também uma cozinha solidária, que tanto na pandemia quanto na enchente mostrou a força do carnavalesco, porque nós, para sobreviver e manter o legado vivo do nosso patrimônio carnaval, a gente precisa sangrar muito nos barracões e nas quadras. A gente precisa batalhar muito por um recurso público para manter a nossa história viva. Não é fácil manter 74 anos de história, muito menos continuar escrevendo a história dessa grande escola. E quando a gente mostra que é possível também fomentar uma cozinha solidária alimentando famílias, além da periferia e a população de rua, através do amor, do carnaval, em cada uma das marmitas da Fifi, no nosso projeto que é Mais Amor, Menos Fome, as marmitas da Fifi, que desde a pandemia vem alimentando aí grandes famílias e chegando aí na mesa da periferia. Nossa, assim, enfim, né? Admiro muito vocês, porque eu tava ali nesse esquema da pandemia, na Mistura aí, e eu vi crescendo, né? Entregue 10 mil quentinhas, 20 mil quentinhas, não sei quantas mil quentinhas, né? E via, eu quero falar mais coisas, mas vamos para esse papo agora. E via muitos voluntários, muita doação, bombando. Esqueci, queria dar parabéns também para Fidalgos, que fez a festa agora, né, de 74 anos. Depois eu vou falar um pouco, né, também sobre essa cozinha que eu já experimentei e que abre para outras cozinhas. Sim. Né, muito legal. Mas essa coisa daí de ter voluntário, de ter doação e daqui a pouco morre. Como a gente sobrevive com isso? Eu acho que o grande lance é que a gente tem que começar a cobrar do Estado um posicionamento, né? Não só para manutenção das cozinhas, né? Com insumos, né? Para que... O que são as cozinhas solidárias, né? São, na verdade, tecnologias sociais que fazem um trabalho que o Estado não faz. É o povo pelo povo. É sobre isso. Então, a gente trabalhar nessa lógica do povo pelo povo é lindo. É uma coisa bonita da gente fazer por nós. Mostra toda a potência da solidariedade. Mostra toda a potência das mulheres. Muito. Mais do que qualquer outra coisa. Porque a gente tem digamos que as cozinheiras, né, o contingente que a gente tem dentro das cozinhas solidárias, ele é maciçamente feminino, né? Existem homens? Existem sim, não estou dizendo que não. Mas nós temos uma população basicamente feminina trabalhando nas cozinhas, né? Então eu acho que mostra a força do povo, mostra a força das mulheres e como nós movíamos e movemos o mundo ainda, né, com o nosso trabalho, que é um serviço
isso, que a princípio é doméstico, né, da mulher fazendo esse trabalho não pago dentro das suas casas, né, historicamente, e hoje a gente vê que a gente está com essas mulheres dentro de cozinhas solidárias fazendo um trabalho não pago novamente. E aí eu acho que tem toda uma questão que o Estado precisa se responsabilizar e cabe a nós que estamos nesses espaços vivenciando isso, mobilizar essas questões políticas. No sentido de que nós vamos continuar trabalhando de graça? Vamos continuar fazendo esse trabalho não pago enquanto o Estado não cumpre o seu papel? Enquanto é o dever dele fazer isso? Como que a gente vai se organizar? Como que a gente vai debater esse assunto? Se dando conta disso, né? Houve agora, recentemente, um mapeamento do Ministério do Desenvolvimento Social que mostrou que nós temos 90% de cozinha, de mulheres dentro das cozinhas, né? E nós somos muitas cozinhas solidárias. Nós passamos de 300 cozinhas solidárias. Ou seja, não é pouca gente, não é pouca coisa o volume de comida que nós produzimos e distribuímos e alimentamos pessoas que estão à margem, que estão em situação de vulnerabilidade, com um direito muito elementar, que é o direito à comida. Né? Porque quem não come não luta, quem não come não vive. Né? Como é que a pessoa vai viver sem comer? Então é um direito muito, muito básico que o Estado precisa se responsabilizar e garantir, porque a nossa força de solidariedade está dada, a nossa potência está dita, já está posta. Mas e agora? A gente vai continuar fazendo esse trabalho sem apoio, sem saber se as cozinhas vão receber insumos, se vão receber proteínas, se vão ter gás para cozinhar. Como é que isso vai continuar acontecendo, né? A gente vive uma situação de insegurança na existência das cozinhas e aí voltamos a essa história. Não é fácil tu manter uma cozinha solidária aberta, servindo uma comida de qualidade, servindo, na verdade, um alimento qualificado, né? Porque alimento é qualquer coisa que nos nutra, né? Mas tu processar esse alimento, tu produzir esse alimento, tu transformar ele em comida, é que é o grande trabalho que a gente faz. Então, Nath, a ONG Avante Fidalgos, né? Há quanto tempo ela opera com essas quentinhas e essa distribuição de alimentos? Então, a ONG Avante Fidalgos, ela surge no meio da pandemia. Quando eu assumo a direção social da Fidalgos Aristocratas, eu já vinha militando de forma independente dentro da cultura popular, fomentando ações de enfrentamento à insegurança alimentar, através de marmitas e ações solidárias. Quando eu chego na história da Fidalgos em 2021, em meio à pandemia, e as demandas da comunidade estavam batendo na porta da escola de samba, demandas estas que o poder público não tinha mais gestão sobre, nós abrimos a porta da escola de samba sem a condição básica de uma cozinha industrial, mas sim na cozinha doméstica da escola de samba. Que é como começa quase todas as cozinhas, exatamente, né? Para produzir as marmitas semanalmente. Eu acredito muito na potência do que é cozinhar com amor, né? Nós somos mulheres criadas por mães, avós, madrinhas, irmãs mais velhas que cozinham com amor. Cozinhar é um ato de amor, né? Além de um ato político. E eu sempre falo, né? Não há nada melhor do que um cafezinho passado de barracão de escola de samba. Não há nada melhor que um carreteirinho de escola de samba. A gente junto, fazendo nosso samba, produzindo nosso carnaval, produzindo alimento, para nós já é uma maneira de amar. Quando a gente abre e compartilha esse amor com a comunidade que está carente de atenção, de alimentos, de afeto e solidariedade, foi uma grande motivação para nos tornarmos o que somos hoje. Então, o projeto social nasce na pandemia, na intenção de enfrentar a insegurança alimentar, entre outras situações que aconteciam na época, né? E ele veio fomentando iniciativas. O escopo da ideia das marmitas da Fifi em 2021 era, de fato, em pouco tempo nós nos tornarmos uma cozinha solidária. Assim como o objetivo inicial com as marmitas era nós ingressarmos nas famílias da comunidade, mapear as vulnerabilidades, entender o que cada família precisava e ir melhorando a condição da comunidade, que é o que aconteceu nesses anos todos de atuação. A gente serviu o alimento, ok, estamos atendendo o básico. Agora vamos inserir a cultura nessa família, trazer para dentro da quadra, e aí se inicia todo o trabalho que existe de oficinas culturais, sociais e formativas gratuitas para a comunidade, atendendo desde a criança até a avó e o avô, para que todos estejam frequentando a escola de samba. Isso também é a formação de novos agentes, Simone, porque eu não posso contar somente com a solidariedade, com a doação ou com o apoio público. Eu sei que semanalmente eu tenho que entregar uma quantidade de marmitas na periferia ou na comunidade que eu cadastrei. Era isso que eu queria saber. Como
sobrevive a cozinha, né, da ONG Avante Fidalgos, sem que seja um caos de pandemia ou de enchente? A gente criou uma rotina de, prioritariamente, vincular as pessoas ao nosso trabalho. Explicar o que é a ONG Avante Fidalgos, o que é Fidalgos Aristocratas e levar as pessoas para dentro da quadra, como tu esteve lá. Entender a força do território do carnaval e a nossa força ali dentro, a resistência para manter aquela história. Quando a gente apresenta esse amor que nós temos pela cultura, é muito mais fácil eu agregar esta pessoa ao nosso trabalho e entender que a gente precisa batalhar junto por aquela doação que não vai chegar da iniciativa privada nem do poder público, que vai precisar da nossa atuação com parceiros, com drive-thru solidário, com arrecadação e muitas vezes do próprio bolso, como começou as nossas marmitas. A gente começou do próprio bolso, cada voluntário juntava, na época eu tinha 9 voluntários, hoje eu tenho 94 voluntários de forma fixa na ONG, fora os voluntários que vão se segregando. E aí, cada um é uma rede colaborativa. Se eu conduzo cada voluntário como uma rede colaborativa, eu sempre vou ter a doação ali. E aí eu consigo me manter mais forte. É fácil arrecadar? Não é. Muitas vezes falta proteína, falta o arroz, falta o feijão, como faltou semana passada. E eu como junto na entrega as marmitas com o pessoal. E foi triste ouvir um dos moradores falar: hoje está sem feijão. Porque o feijão vai sustentar aquele dia inteiro da refeição que ele não vai receber. A única foi a nossa. Então é toda uma mobilização que a gente precisa fazer. Eu sempre falo, carnavalesco é um sonhador, a gente não desiste de sonhar. Então a gente também não desiste de buscar doação. Que ótimo. Então, isso que tu trouxe, né? Eu, hoje, como estou dando aula de gastronomia lá na Misturaí, e é para o pessoal de comunidade e em situação de rua, eu tenho um aluno que, enfim, vive na rua, né? E ele me falou que esses tempos ele recebeu uma quentinha que era só polenta. Polenta, pura, sem molho, sem nada. E aí ele, muito educado, e ele é um cara muito inteligente, muito educado mesmo, devolveu e disse muito obrigada. Mas eu não sou um animal, né? Tipo, eu não sou um cachorro. Enfim, ele usou alguns adjetivos lá, que ele achou na hora que cabiam. Mas ele devolveu porque daqui a pouco chegou uma quentinha, né? Como eu falei antes, proliferou muita quentinha e tal. Hoje eu também estou na comunicação da Feira de Agricultores Ecologistas, né? A FAI, que é a primeira feira orgânica do Brasil, ecológica, né? Da América Latina, enfim. E meu contato com a Glaura também veio daí, por exemplo, onde a gente doa para muitas cozinhas alimentos que muitos agricultores não venderam, não querem levar de volta, né? Não querem jogar fora. E doam para as cozinhas como a que a Glaura participou, que é a antifascista. Eu queria saber se vocês têm noção de quanto nesse tempo, desde a pandemia, quentinhas já foram entregues nos projetos que vocês participaram. Olha, a gente fez um levantamento lá na Periferia Feminista agora. A gente serve 700 por dia. A gente serve 350 aproximadamente no almoço e mais 350 na janta. Eu fiz um cálculo do quanto a gente serve de carne. A gente serve em torno de 1 tonelada de carne. Que é super difícil de conseguir. Sim, porque a gente recebe dos pequenos agricultores, né, do MST, que nos doam. A gente recebe apoio da FAI, né, que sempre foi parceira na Cozinha da Ação Antifascista. Mas que a gente não tem carne lá. Mas lá não tem carne, mas é super importante que a gente receba o horte, porque o horte, ele enriquece muito, né, as marmitas. É um horte ecológico, né, enfim, sem veneno, onde todo mundo também, todas as pessoas deveriam conseguir, né. E enriquece muito, é uma riqueza muito grande, né, a gente ter legumes na nossa marmita, né, até porque a gente precisa de cebola. A gente quer fazer uma comida gostosa. A gente cozinha a comida que a gente quer comer. Não é qualquer coisa. Que a gente come, né? A que a gente teve enchente, eu comi das duas cozinhas, né? E, tipo, é isso. Aquela vez no QG da FAI, que a gente fez para os agricultores que perderam tudo, Eldorado, né? Santa Rita. Vocês mandaram, nossa, foi incrível. Comida Fidalgos, a Gil Campani também estava com vocês, né? Na cozinha. O pessoal, as gurias da povoada, enfim, tinha uma galera ali também, a Dio Gigante correndo também às vezes. Então, são amigos que traziam quentinha pra gente e é isso. A gente comia a quentinha e via que era como fazer uma comidinha em casa. É, a comidinha que a gente come em casa. Nós ali na Fidalgos, a gente iniciou com uma produção ali que era 500 marmitas por semana, né? Era o nosso objetivo quando nós iniciamos na pandemia. E a gente entendeu que o nosso formato de trabalho, ele foi se qualificando para atender às crises.
Um exemplo, ano passado, nas enchentes de Mussum, nós produzíamos 3 mil, embarcávamos num ônibus e subíamos para Encantado, Roca, Mussum. Então, a gente foi criando uma casca e um entendimento da nossa maneira de articular o nosso trabalho e não se limitar a um número. E agora, na enchente, né, do RS, nós produzimos por 60 dias de forma ininterrupta uma cota que chegava em torno de 3 mil por dia, que eram as parcerias. Eu entendia que na minha cozinha da quadra da escola de samba doméstica, eu conseguia fazer 1.000. E aí as outras 2.000... 1.000 com uma cozinha doméstica, parabéns. As outras 2.000 vinham das parcerias, que daí surgiu o Povoado, o Bolerama, o Beto, o MTST, 150 de um, 300 de outra, 200, e aí ia formando essa cota diariamente, fora o circuito de carros que foi se criando de voluntários para subir nas comunidades. Então, a gente entendeu que o nosso formato de atendimento, ele se articula, se administra de acordo com a necessidade que eu preciso atender. Atualmente, pós-enchente, a gente está atendendo comunidades pontuais que são vinculadas ao nosso trabalho, e aí cada atendimento 150, 300 marmitas, o que aquela comunidade depende de demanda, até para nós conseguir captar, né, a doação, pelo fato de não sermos exclusivamente cozinha e termos todas as demais atividades, além de um grande carnaval para colocar na avenida, a gente vem aí atendendo a demanda conforme a fome bate na porta da escola. Sim. Desculpa. Isso que a Natália fala, eu acho que é uma coisa super, super importante que a gente fale sobre entregar comida, né? Porque, tradicionalmente, quando tu entrega comida, tu pode fazer um gesto de assistencialismo. E a gente não é isso. E a gente não é isso. Exato. Então, eu acho que, assim, se cozinhar for um gesto político, ele vai envolver questões culturais, ele vai envolver formação, ele vai envolver uma preocupação sobre essa formação que a Natália falou que acontece lá dentro, né? Lá, E também de onde vem o alimento. Exatamente. de onde vem o alimento. Né? Na periferia feminista, o que a gente faz? A gente faz um trabalho sobre o feminismo. Né? A gente fala sobre a importância desse movimento, porque o feminismo ele não é visto com bons olhos, né? Muito mais na periferia. Porque existe um machismo muito grande operando ali, que é forte, que é fortíssimo, né? Então, muitos maridos, por exemplo, não querem que as esposas vão numa cozinha que chama periferia feminista, porque acham que elas vão voltar de lá rebeldes. Elas vão voltar de lá. Elas estão saindo de casa e da cozinha delas, da Exato. casa que é só da família. Exato, já deixando de fazer o seu dever, de cumprir o seu dever. Exatamente. Então, isso também não é uma coisa muito bem vista. Então, a gente não trabalhar não só com elas, mas trabalhar com a comunidade. O que é o feminismo, né? O feminismo, ele não é um bicho-papão. Ele é um movimento fundamental. Então, eu acho que se a gente entrega comida e não consegue fazer essa formação, e não consegue fazer essa conversa na fila, quando o pessoal vai buscar as quentinhas, a gente passa a ser só um movimento assistencialista de distribuição de comida. Então precisa ter um engajamento cultural, precisa ter um engajamento social para que deixe de ser e para que se torne um ato político muito mais potente, que é o que a gente tem, né, como responsabilidade para disseminar, para formar, né? Porque eu acho que essa formação política ela é muito importante em todos os setores, que é a força da escola de samba, que é muito mais do que sair na avenida, que é um trabalho muito maior, que é um trabalho nosso antifascista, por exemplo, que não é um trabalho pontual, né? É um trabalho que pertence a toda uma luta Só de voluntários, maior. né? Só de voluntários. Só de voluntários. Nós somos um grupo muito pequeno. O pessoal ainda está servindo uma vez na semana para a população. E ali são 100 e poucas quentinhas, toda semana eu acompanho, né? E Todas tá as conseguindo. semanas. É infalível. Pode O chover. pessoal que não mora em Porto Alegre vem, fica ali umas semanas, daí vai e volta. E a gente fala, a gente tem material, a gente distribui material, a gente trabalha com o pessoal do Quilombo do Machado, a gente trabalha com a retomada Ganré, a gente trabalha com a ocupação da Jiboia, a gente trabalha com a ocupação do MNL ali na CPE. Ou seja, a gente tem uma rede ampla de apoio e de trabalho, né? Não é só distribuir essa comida. Eu acho que isso é muito importante que seja dito. Cozinha Solidária não está distribuindo só comida. Exato. É como Atrás diz a disso. música, a gente não quer só comida, né? Exato. Tem arte, nós tem arte e cultura. E aí também tem uma coisa assim, né, que eu fico pensando. A gente trouxe a FAI, trouxe ONGs, né? A mistura aí é uma que é, se dependendo, né? Tu precisa de alimento, tu fala se tem no estoque, vai, enfim, vai distribuindo também na rede, né? Já nos Porque a socorreu. gente é uma rede, né? É isso que a gente vai fazendo. E aí eu fico pensando assim, proteína.
como é difícil. Salsicha a gente não quer dar, mas é o que mais recebe. Não é mesmo? Exato. Então, tipo, como a gente faz, né? Porque as empresas têm que ter um braço solidário. Tô falando grandes empresas, aqueles nomes todos que, né, a gente pode trazer, mas eu não quero nesse momento. Mas que podem ajudar, que teriam que ajudar até pelo seu, às vezes, regimento, estatuto, sei lá, né? Porque tem o terceiro setor, porque tem aquele braço social. E a gente pede, porque eu já fui também dentro da ONG, eu já fui captação de recursos, parcerias e tal. E tu fica assim, ó, pedindo, e os caras não correspondem, não entregam. Então, eu não sei, eu penso que proteína é um grande desafio. É isso? Também poder não receber aquele bando de molho pronto e a gente poder receber o tomate para fazer. A gente tenta, né, na ONG Avante Fidalgos, Cozinha Solidária Avante Fidalgos, realizar um trabalho com parceiros também voluntários que tragam a sabedoria da Simone, tragam a sabedoria da Giacampani, como foi na experiência com ela na enchente, e ir qualificando o nosso trabalho para a gente sair literalmente do arroz com feijão, para a gente entender que a gente pode inserir uma proteína, se eu não tenho a proteína, uma verdura, um lote, falar com o pessoal, tentar maneiras de qualificar o trabalho e tornar aquela marmita saudável. Ter o socorro, se eu não conseguir o frango, se eu não conseguir a carne essa semana, eu posso produzir alguma outra refeição nutritiva. A gente vem se inspirando muito também. Um bife de batata doce. Sei muito, lá. A gente vem... Uma almôndega de feijão, de leite. Maneiras de resolver. O problema a gente já tem. Proteína. A gente precisa buscar a solução. Então, isso é um método que a gente aplicou desde o início, de não ficar refém da doação exata, daquele cardápio, a gente pensar formas de resolver. Porque muitas vezes a doação não chega na porta da escola de samba através da grande empresa, porque existe fatalmente um preconceito contra o carnaval e a todos nós. Então é muito difícil, mais uma vez, citar esse enfrentamento nosso com as grandes empresas e grandes marcas que querem higienizar a cultura da cidade e querem eliminar a escola de samba dos grandes espaços. Hoje, resistir como nós resistimos num dos CEPs mais valiosos da cidade de Porto Alegre é enfrentar uma sociedade que não quer a quadra da escola de samba ali, que nós estamos ali naquele território há 50 anos. Que querem e os botar grandes empreendimentos chegaram há 5 anos, há 12 anos, há 1 ano, ou estão na planta e querem nos higienizar dali. Quando eu peço o apoio da empresa privada, até chegar na conversa final, quando eles entendem que é a escola de samba, a doação muitas vezes não existe. Mas a gente veio mudando esse cenário nos últimos anos através da ONG, mostrando que, ok, não aporta para o carnaval, mas aporta então para o social da escola e para a cozinha solidária. E tem funcionado? Tem funcionado numa luta incansável nossa que não desistimos nunca. Porque se a gente fosse sofrer e sangrar como a gente sangra diariamente, com vários nãos que a gente recebe, a gente não conseguiria manter, né, esse trabalho por tanto tempo. Mas é um trabalho de resistência, né? Um trabalho constante de resistência nossa. Porque assim, bom, teria muita coisa pra gente falar. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta, né, mais lúdica pra gente. Mas a Nath trouxe sobre cozinhar numa cozinha doméstica. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Mistura aí e cozinhei sem pia, com uma mangueira. Porque a gente não tinha ainda estrutura. E a gente cai ainda, que isso vai ser um outro assunto, talvez, né? Mas a gente cai no lance de quererem uma legislação para as cozinhas periféricas, como se fosse de um restaurante. Oi, venham, me deem então a estrutura para isso. E eu, enfim, conversando um pouquinho antes com a Glaura, ela me trouxe que agora nesse centro lá da Restinga, da Juventude, ela tá cozinhando, por exemplo, com nada. E aí, como a gente faz para transformar tudo isso? Porque tu tá educando jovens, assim como eu tô educando o pessoal em situação de rua, que quer uma virada de vida, assim como tu cozinha numa cozinha doméstica. A gente vive de doação, de panela, de tábua, de faca, de tudo. Como a gente vai transformar essa realidade? O que a gente pode tentar fazer, porque é isso. Se a gente não tem doação e às vezes chegam umas coisas que são uns cacos, as pessoas fazem descarte com a gente também, assim como roupa, que é um outro assunto, mas as pessoas fazem descarte com a gente. É aquela tábua mofada que chega, é aquela faca sem ponta, é aquela colher sem cabo. Como a gente vai conseguir transformar essas cozinhas? Recentemente a gente fez um encontro de cozinhas solidárias. São vários, né?
Tem o GT de Cozinhas Solidárias do Concer, que eu não consigo acompanhar porque eu trabalho nesse horário, então eu não consigo, mas quando eu posso eu vou. Mas recentemente a gente fez no coletivo Preta Velha, que eu acho um grande centro, né? Eu acho eles incríveis o trabalho que eles fazem. Eles têm um trabalho muito semelhante ao que vocês têm também, de ter oficinas lá para a terceira idade, para jovens, um trabalho de apoio muito amplo à comunidade, num espaço incrível, que foi um espaço de ocupação, né? Que foi, na verdade, apoiado pela Bruna Rodrigues, né? Isso. Que auxiliou durante 2 anos na construção desse espaço, qualificou, é lindo, é maravilhoso. Perdemos uma liderança de lá, hoje temos outra, né? Exato. E nós estivemos reunidos lá, enquanto Cozinhas Solidárias, e houve a presença, havia uma representante do governo do estado, da vigilância sanitária. E a gente questionou sobre essa questão de, nós somos cozinhas sociais. A gente vai ter cozinha comunitária, vai ter cozinha solidária. A gente pode se qualificar e se enquadrar em diferentes perfis de cozinha. No entanto, nós somos cozinhas sociais. Nós não somos cozinhas comerciais. A lei da cozinha comercial, ela não pode nos atingir da mesma forma que ela atinge ou que ela cobra, né? E que ela exige de uma cozinha profissional. Aí, qual foi o argumento que ela nos deu? Porque foi um embate bem firme. Ela dizendo que eles podem flexibilizar para nós, porque entendem que é necessário flexibilizar. No entanto, o flexibilizar é até quando eles quiserem. E quando eles não quiserem mais flexibilizar, eles vão nos fechar, eles vão fechar as nossas portas, nós não estamos cumprindo, né, os manuais de boas práticas de manipulação de alimentos. Como é que isso vai acontecer? Mas quem é que dá também esses cursos se não é a gente ou entidades que não são privadas, inclusive? A gente faz o que a gente pode, não é certificado, mas eu faço boas práticas, tu também a gente faz. Faço também, tá acostumado a trabalhar, a gente aprendeu, já fez vários cursos. Mas o que ela falou, não pode negligenciar que a nossa lei, ela é a lei mais eficaz, a lei... Como é que ela usou um termo? Ela usou, a nossa lei é uma lei de ponta. Então a gente não pode abrir mão disso. Aí eu digo, sim, ninguém disse que a gente precisa abrir mão dessa lei que é incrível e que é super desenvolvida e que é maravilhosa. Só que as cozinhas solidárias não estão nesse lugar. Nós precisamos ser tratados de onde nós estamos. Não adianta tu ter uma lei super, super, hiper aprimorada quando a gente não tem equipamento. Quando a gente trabalha de forma doméstica muitas vezes, e que é fato, e que dá certo, e que funciona. E que alimenta. Quem precisa ser alimentado. Então, tipo assim, a gente precisa de um tempo, né, de adaptação, e a gente precisa de uma política que comece de uma, digamos que uma regulamentação de redução de danos. Porque quando a gente está trabalhando lá no morro, por exemplo, tem cachorro, as crianças estão lá, porque as mães estão na cozinha. Então, isso não pode, né? Mas os cachorros não entram, a gente já sabe, a gente coloca telas, a gente faz tudo o que é possível fazer. Mas a gente está muito longe ainda de atender todas as exigências da vigilância. Então, em que momento a gente vai ter um programa sério, uma lei que nos proteja e que nos apoie e que nos contemple enquanto cozinhas solidárias, enquanto cozinhas sociais? Porque a gente não pode ficar sobre a égide de uma cozinha profissional. Exato. E nós também, eu parto muito do princípio de que nós precisamos realizar nas condições que nós temos do jeito que dá. Porque a fome está impressa ali na porta da escola de samba, a vulnerabilidade está latente nas periferias. E se as demandas seguem chegando e cada vez mais chegando na quadra da escola de samba, a gente não pode esperar que a lei nos atinja ou regulamentações específicas, porque nós somos ainda agentes culturais lutando para fazer a diferença. Somos a única escola de samba de Porto Alegre que tem uma cozinha solidária, de fato idealizada, como nós fundamos até uma logomarca agora durante a enchente, para criar mais a marca da escola de samba, da cozinha solidária, e inclusive recebemos de doação nosso primeiro fogão industrial, nossa geladeira. Eu usei esse fogão esses tempos. A gente tinha o nosso fogãozinho doméstico, compramos um fogãozinho industrial usado e aí conseguimos a doação de um industrial pela primeira vez, novinho. Foi uma emoção receber na caixa, abrir, instalar,
Porque para nós é uma conquista. Claro. Uma conquista porque a gente sabe que, nossa, se a gente fazia 1000 no fogãozinho de 4 bocas, sendo que uma estava vazando, o que a gente não vai fazer com um novinho de 6 bocas industrial? Então, isso são pequenas conquistas que a gente sofre na ponta. E a gente não desiste, porque quem sangra mais é nós. As lideranças que não desistem dos projetos que cada vez mais a gente abraça o mundo, né? Sem condições, mas a gente dá um jeito. E que, como eu falei, abraçam outras cozinhas, né? Porque eu fui numa feijoada lá na Fidalgos, que eram as mulheres do Morro da Cruz, da Ângela, que estavam fazendo. Então é isso. E sempre a gente fala, desculpa aí, pessoal, mas mulheres. Porque sim, é a maioria, principalmente, não só no mundo, mas nas periferias, nas cozinhas solidárias, são as mulheres que estão lá, trabalhando, presentes, voluntárias, suando na boca do fogão. Exatamente. Mulheres que acolhem mulheres, né? Eu sempre falo, mulheres que se acolhem, mulheres que se ajudam, mulheres que se apoiam e que têm o mesmo propósito em comum, que é, no final dessa receita toda, a cereja do bolo é o amor que todas nós carregamos, porque nós somos mulheres que somos amadas, sabemos compartilhar esse amor das melhores formas. Uma das melhores formas que eu sei de compartilhar o meu amor é através do samba. A minha maneira de compartilhar o amor é o samba, é sambar, é sorrir para a minha comunidade. Assim como eu venho crescendo nesse meio de cozinhas, aprendendo com as griots da escola, aprendendo com a tia Inês, com a tia Ana, com a tia Leda, com a tia Silvia, né? As mais antigas da escola, que estão ali cozinhando há tantos anos e que hoje passam seus conhecimentos para mim. E eu que posso repassar para as crianças da escola. A gente já vem aí com um projeto agora do Fidalgos do Futuro para também oferecer, já deixo o convite, oficinas de gastronomia para as crianças, para que elas produzam seus próprios lanches, porque todas as oficinas formativas têm lanche. A gente vem com uma proposta de formar agora um time voluntário para que a gente possa ensinar eles a produzir o próprio lanche, né, para eles terem essa vivência de botar a mão na massa, literalmente, que é uma maneira também de compartilhar, né, conhecimento e amor. Claro, é muito legal. Bom, eu ficaria aqui muitas horas, né, conversando horrores com vocês. Quem sabe, né, vida longa, a mesa de Afrodite, a gente volte nessa mesa juntas. Mas agora, então, eu quero agradecer o Paulo e a Carol pelo convite e deixar uma última pergunta, então, né, que é uma reflexão também. Qual é o sonho da gente para as cozinhas solidárias? Temos como responder agora sim? Já é um sonho realizado, na verdade, né? Qual seria o nosso próximo passo, o nosso próximo sonho? Olha, eu particularmente compartilho de um sonho já de imediato, que é que todas as escolas de samba de Porto Alegre idealizem cozinhas solidárias dentro das suas quadras de escola de samba. Viva. Que a gente possa, se nós tivermos das 30 escolas de samba de todos os grupos, das 2 ligas, idealizando cozinhas solidárias, como nós tivemos a coragem na Fidalgos Aristocratas, nós já teríamos mais 29 comunidades atendidas de forma ininterrupta. E assim nós estaríamos ampliando essa rede junto com os parceiros para mostrar que nesses espaços é possível alimentar a população também. Que a gente possa se unir nos momentos de crise, como foi na enchente, que eu consegui unir desde pontas de restaurantes até cozinhas comunitárias que produziam mais ou menos marmitas que nós, e nós chegar na quantia que a gente precisava diariamente. Era a união. Assim como eu passei a receber doações após a enchente, que até a enchente eu não tinha, e eu compartilhei com cozinhas que recebiam menos do que eu. Assim como eu tenho ações para realizar até o final do mês que eu não tenho a doação, mas que eu vou ligar para as cozinhas parceiras e pedir o apoio. Enquanto a gente tiver essa realidade compartilhada de que essa rede colaborativa precisa existir, se eu ganho um benefício, eu possa chamar o meu parceiro de cozinha para que ele também faça parte dessa rede. Se eu tenho uma doação, eu possa compartilhar. E se eu conseguir fazer com que todos os nossos parceiros tenham esse entendimento que isso é necessário, eu acho que já é um grande sonho realizado. Então, deixo aqui compartilhado que da minha pauta de luta, né, o carnaval, que todas as escolas de samba têm o mesmo entendimento que a Fidalgos tem. E aí, antes da Glória responder, né? Gente, além de jornalista, gastrônoma e toco repinique em bloco de carnaval, já fui, né? Em escolas de samba. E me veio agora uma coisa, né? A gente podia... Eu não vi isso quando eu fui ensaiar em escola, tá? Mas a gente podia começar nos ensaios. Agora já começa a 1000, né? Não sei se isso na Fidalgos
acontece, mas nos ensaios e lá no Porto Seco, quando for o carnaval, recolhem alimentos para essas escolas? Nós fazemos ações drive-thru solidário em todos os nossos ensaios. Inclusive, eu já deixo aqui um spoiler do que vai acontecer. Em dezembro, dia 14, é a reabertura das terças samba shows, que são os ensaios da Fidalgos. E essa primeira terça-feira já vai ter um projeto novo, né, inédito, que vai ter a presença do Tempero de Luta, do MTST, no nosso ensaio. Viva também. A ideia é exatamente essa galera cozinhar lá a proposta do tempero no ensaio da escola de samba. Né? A praça de alimentação vai ser atendida por eles. E que a gente possa, quem sabe, construir com outros parceiros de projetos de alimentação ou outras cozinhas, né, o atendimento dos ensaios, que já é uma maneira de produzir dentro da quadra da escola e compartilhar com as redes, né? E eu acho que o que a Nath falou, então, escolas de samba, se alguém nos ouvir, né? Pensem, então, os ensaios terem esse link, alimento, né? Enquanto não puderem ter cozinha, ajudem da outra escola, né? E também, se no Porto Seco não acontece isso, que eu não vi esse dado, mas que, então, com o ingresso também, né? Esse ano teve arrecadação, ano passado também. E na escola... Para as escolas de samba, né? Na verdade, no ano passado, tanto no desfile quanto na escolha da corte do carnaval, nos eventos, teve arrecadação de alimentos, as toneladas foram doadas. Esse ano teve arrecadação na escolha da corte do carnaval, que são os grandes eventos da Liga, e esses alimentos foram revertidos para entidades. A gente já vem implantando essa cultura, e isso é muito inspirado também no trabalho que a Fidalgos vem fazendo. Muito legal, parabéns, Nath. Eu sonho, vamos, Dora. Poxa, o meu sonho é que todas as cozinheiras que trabalham como voluntárias tenham algum tipo de reconhecimento e benefício do Estado. E que uma paga, e eu falo em dinheiro, porque eu acho que precisa de dinheiro. É preciso, as pessoas precisam disso para viver. Nós vivemos um mundo capitalista. A gente não vive só de ideais, não vive só de sonhos, embora isso nos mova. Isso seja fundamental, a gente precisa reconhecer também com benefícios, com apoio e que o Estado cumpra esse papel. Que as nossas cozinhas estejam protegidas, que elas não fiquem à mercê, né, da vontade da vigilância sanitária, que a gente tenha garantia e que o Estado garanta o recebimento de insumos, não só de horte, mas também de proteína, de cestas básicas, de gás, de pagamento de luz, de regularização dos espaços das cozinhas que não estão regulares, porque são ocupações, que haja uma política pública séria de reconhecimento e proteção das cozinhas e das mulheres que trabalham nessas cozinhas, porque trabalho não pago não é o futuro. Eu acho que o futuro é trabalho pago, é trabalho reconhecido, é trabalho digno, né? Dessas mulheres que se esforçam, porque, gente, cozinha não é um trabalho fácil. Cozinha não é diversão. Cozinha não é terapia. Quando a gente está em produção. A gente cozinha de forma terapêutica na nossa casa. Quando a gente está em casa, né? Para nós, com tranquilidade. Amigos, ninguém produz em cozinhas. Não é terapêutico, não. É trabalho pesado. A gente quebra as unhas, a gente se queima, a gente se corta, a gente se lesiona, a gente tem ler. A gente tem dor no joelho, a gente tem variz. A gente tem uma série de questões que vêm, que afetam a nossa saúde, de fato. Então, não é brincadeira uma cozinha solidária. Uma cozinha solidária é uma coisa muito séria. E é uma tecnologia social que está disponível e disposta para servir a sociedade. Então, eu acho que eu sonho muito que a gente tenha direitos, que as cozinhas tenham o reconhecimento devido, tenham o apoio, que a gente possa ser apoiado por uma política pública séria de Estado, tanto no federal, como no estadual, como no municipal. Então, o meu sonho é que não seja tão burocrático também o processo para que a gente consiga editais, para que a gente consiga Mesa Brasil, Banco de Alimentos e tantos outros, né, benefícios que a gente poderia ter e que, na real, a gente depende da galera da sociedade civil, até as empresas às vezes não doam. Da boa vontade, né, Simone? Sim, às vezes a empresa não está doando a empresa, mas sim os funcionários que fazem uma vaquinha e doam, né, daquela empresa. Então é isso, fora tantos sonhos que vocês já falaram e que a gente, como sonhadoras, né, de ver um mundo sem fome, de ver as pessoas alimentadas e bem alimentadas, né, a gente tem. Que as nossas cozinhas possam ser reconhecidas, gente, possam ser apoiadas, né? Porque isso é lindo. O trabalho que é feito é um trabalho fantástico. E recorrente, não só na época do caos, né? Exatamente, recorrente. É isso aí. Bom, muito obrigada, Glória, muito obrigada, Nath. Eu que agradeço. Mais uma vez, valeu, Carol e Paulo. Esse foi o Mesa de Afrodite, a estreia.
a gente se escuta por aí. Obrigada, querido. Muito obrigada, vida meninas. longa. Muito obrigada, vida longa e que a gente siga junto e se fortaleça cada vez mais. Avante. Adjuntos, a gente pode mais.